do reino de Deus. Nós já estamos aqui há um ano, e eu sei que muitas vezes, se você olha, puxa, nós somos ainda um pequeno grupo em números, né? No numeral, somos um pequeno grupo ainda. Conversando com alguns pastores aqui dos Estados Unidos, nas reuniões de café da manhã, todos falam a mesma coisa. Leva-se, em média, 5 anos para se consolidar uma igreja estrangeira no país. Em média, 5 anos. E não são poucas que iniciam e, no meio do caminho, perdem a força e, infelizmente, fecham. Vocês já devem ter visto isso acontecer. Eu tenho visto a grande força que Deus tem dado a esse pequeno grupo. Você tem percebido isso? A grande força dessa igreja. E olhando para as coisas que estão para acontecer, eu me alegro. É sobre isso que eu vou pregar nessa manhã. Nós vamos pregar sobre esperança. Olhar para as coisas que vão acontecer, mas já nos prepararmos e já nos posicionarmos como se já tivéssemos na nossa mão. Antes de pregar, só vou falar a respeito da Conferência Renovo, sobre o que é a Conferência Renovo. A Conferência Renovo, na verdade, é uma pausa que nós damos na nossa vida para nós revermos a nossa posição diante de Deus. É um momento onde nós vamos avaliar, onde seremos avaliados, né? Na verdade, o Espírito Santo vai ministrar muito aos nossos corações a respeito do nosso posicionamento, das nossas atitudes, do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, da nossa intimidade com o Espírito Santo, da nossa vida de oração e do propósito de Deus na nossa vida. Então, basicamente é isso. É nós darmos uma parada, onde a nossa vida vai ser reavaliada. Ela serve tanto para quem está caminhando com Jesus há 10, há 20, há 30 anos, como quem não conhece Jesus. A palavra vai ser certeira tanto para um como para outro. Então, se você convida um amigo que não é evangélico, não é cristão, vai servir para ele a conferência? Vai. E para você que é velho já, né, da fé, serve. E vai ser bênção. Então, seria muito importante você participar de todos os momentos. Um sacrifício a ser feito, eu sei, principalmente no sábado, mas vai valer a pena. Amanhã, nós vamos iniciar, nós, os pastores, vamos iniciar 21 dias de jejum e oração pelo renovo. Todos os irmãos vão estar jejuando. Eu convido você também. Se você quer ter aquele momento mais precioso, aproveita essa onda do jejum dos pastores, que a gente começa amanhã. Você pode propor diante de Deus o seu jejum. Talvez você possa jejuar na parte da manhã, jejuar do seu café da manhã. Talvez você possa consagrar uma outra refeição, jejuar o almoço. Você pode fazer uma refeição só no dia. Bom, você pode propor diante de Deus, em 21 dias, um jejum para que esse renovo possa trazer realmente um vento novo sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Dudu, por estar colocando aí Então, dia 18, estamos firmes e fortes. Pode pôr o primeiro, por favor. Aí, a partir daqui eu assumo. Glória a Deus. O tema de hoje é Prisioneiros da Esperança. Prisioneiros da Esperança. E o texto está em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar reunidos como igreja, como família hoje, e diante da tua palavra. Então pedimos, Senhor, que o teu Espírito ministre aos nossos corações o teu querer para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Zacarias está já no finalzinho. Essa mãozinha para mim? Zacarias está no finalzinho do Velho Testamento. Mas se nós fôssemos colocar Zacarias cronologicamente, Zacarias é antes de Neemias. Tá? E Zacarias está profetizando para quem? Está profetizando para o povo que estava cativo
e agora eles estão voltando para sua terra. O rei Dario I assinou lá um decreto para que todo exilado pudesse voltar para sua própria terra. E o povo volta. A primeira leva de gente voltando lá da Babilônia para a terra de Israel é comandada por Zorobabel. Então, o povo que estava cativo voltou para a própria terra. E agora eles estão cuidando de reconstruir o templo. O templo havia sido destruído. As muralhas não haviam sido reconstruídas ainda. Isso é antes de Neemias. Note que o ministério de Neemias foi de levantar as muralhas. O povo, então, está em Jerusalém, muitas casas destruídas, o templo está destruído e o povo está lá. Não tem ainda a posse da terra, porque o rei Dario ainda era o governante daquela terra. Só deixou voltar, mas olha, a terra não é de vocês. E havia ali uma expectativa do que iria acontecer. O que vai acontecer conosco? Voltamos para a terra, mas a nossa terra não é nossa. E Deus levanta então Zorobabel, que é o líder, e nesta ocasião, Zacarias é o profeta. E Zacarias, ele levanta a voz profética para esse povo, um povo sem esperança. Eu volto agora um versículo em Zacarias 9:11, onde Deus, através do profeta, declara: quanto a você, por causa do sangue da aliança que com você fiz, libertei os seus prisioneiros da cisterna sem água. É uma palavra de esperança num mundo de caos, de conflito. Uma palavra de esperança para um povo fraco. Note que quando Neemias chega em Jerusalém, ele vai encontrar um povo desanimado. Um povo com a cabeça para baixo. Mas antes ali já estava sendo lançada uma profecia para esse povo. Um povo que simbolicamente foi tirado de uma cisterna sem água. Num poço. E Deus tira esse povo desse poço, e agora o povo está fora do poço, mas ainda está sem rumo. E quando nós falamos de cisterna sem água, o que me veio ao coração foi a vida, a história do nosso querido José no Egito. José é o jovenzinho de 17 anos que tem sonhos, visões e promessas de Deus sobre a sua vida. José é aquele menino sonhador, ele é chamado de sonhador. Deus havia feito promessas poderosas através de sonhos para ele. E ele chega para os irmãos e chega até para o pai e para a mãe para dizer, contar os sonhos. Mas os sonhos o colocavam como líder da família. Mas ele era o mais jovem, o mais novinho. Então, na cultura da época, isso nunca iria acontecer. Nunca. O menor da casa seria o líder. Jamais. Ele tinha muitos outros irmãos mais velhos que ele. Ele tinha 11 na frente dele. Como que ele vai viver esse sonho? E é interessante, quando ele declara o sonho, o que acontece? Os irmãos se alegram com ele? Não. Os irmãos vão jogá-lo na cova. Note que muitas situações da nossa vida nós vamos ter 3 tempos para nós passarmos. O primeiro tempo é o tempo da cova. É o tempo que talvez uma situação que estava fora do seu controle. Talvez a sua saúde não andou bem. Relacionamentos, más ações, más atitudes te lançaram numa cova. Ninguém aqui acorda um dia dizendo, eu vou pular dentro de uma cova, dentro de uma cisterna vazia. Eu decido me jogar numa cova. Ninguém decide por si só. Mas por que tem tantas pessoas que estão numa situação difícil? Porque foram empurradas para aquilo. Talvez você está numa situação complicada, que fugiu da sua vontade, do seu querer, por conta da pressão. Situações, relacionamentos, outras pessoas, traição. Tantas situações podem acontecer. Segundo ponto é que nós vemos que Deus nos chama para voltar para a fortaleza, nos chama para a esperança, porque na palavra o profeta está dizendo, tirei vocês da cova, e agora voltem à fortaleza, ou renovem a esperança.
Interessante que a palavra esperança, ela vem de um original que pode também significar não só aguardar o que está para acontecer, mas a palavra esperança também vem de uma raiz, de uma palavra que significa um cordão que sustenta. Um cordão, uma corda. Quando lá em Josué, os espias deram lá para Raabe, a prostituta, uma direção para ela de como ela seria salva da destruição de Jericó, disseram: pegue um cordão de cor escarlate. Aquela palavra cordão é a mesma usada para esperança. Coloca isso na janela da tua casa. E fazendo isso, ela fez isso. Foi salva ela e foi salva a sua família, por causa do cordão de uma esperança. Agora, quem está na cova tem onde se agarrar, um cordão. Essa é a palavra que foi enviada pelo profeta. E terceiro, nós vamos ver aqui, José, ele é o homem que levou a esperança acima de toda adversidade. A vida de José, então, é o homem que, com novinho, 17 anos, um menino, lançado numa cova, lançado na cisterna pelos irmãos. Os irmãos já não suportavam mais escutar os sonhos de José. Isso nos remete a lembrar que, sabe, não fique falando muita coisa com muita gente. Tem coisas que o Senhor fala contigo, guarda com você. Guarda com você. Tem planos que são mortos já, né, na hora que você abre a sua boca. Sonhos que Deus colocou para você, mas se você abre a boca na hora errada, dificilmente você vai encontrar alguém que te apoie. Se é de Deus, guarda no seu coração. Se é de Deus, o tempo certo vai acontecer. No caso de José, ele é jogado então na cova. Ele é jogado na cova, mas a promessa não cai na cova com ele. A promessa não foi sepultada naquela cova. Caiu o menino, mas o sonho que Deus tinha para ele, isso não caiu. Muitas vezes nós temos, na nossa humanidade, a situação que nós estamos passando parece nos dizer que a palavra de Deus e o propósito de Deus perdeu o poder, perdeu o sentido. Porque você foi lançado na cova, você imagina também que a promessa de Deus também está dentro de outra cova. Que Deus não vai fazer porque você não está vendo. 17 anos tinha esse menino. Dentro da cova, o que estava na cabeça de um garoto de 17 anos que foi traído pelos irmãos? E olha, os irmãos fizeram com ele, eu acho que no coração, pior do que matar José. Por quê? Porque disseram: vamos dizer para o nosso pai que ele morreu, que algum animal o atacou, a gente leva a roupa dele cheia de sangue aqui de algum animal, diz que ele morreu, e não, para não deixá-lo ali na cisterna para morrer, nós podemos fazer dinheiro com ele. E fizeram dinheiro, venderam José como um escravo. O menino que era o menino mais Nutella da família, mais bem cuidadinho, mais querido pelo pai, pela mãe, agora está sendo levado pelos amalequitas como um escravo que não tem direito a absolutamente nada. Ele foi vendido. Ele não tem direito agora. Ele não tem hora para dormir. Ele não tem a hora para ir no banheiro. Ele não tem hora para tomar uma água. A vontade dele foi anulada. Isso é como morrer em vida para um menino de 17 anos. E ele é levado para uma outra terra. Ele é levado para o Egito. Ele é colocado no mercado de escravos. E ele é comprado por Potifar. Ele é comprado, ele é um objeto. Seja sincero com você mesmo. O que estaria brotando no teu coração a respeito do acontecimento? Como que estaria teu coração sendo exposto em praça pública como objeto para ser comprado, porque você foi traído pelos seus irmãos? Como estaria o seu coração em relação à tua família e teus irmãos? Estaria tranquilo, neutro? Ou você teria alguns pensamentos bem censurados a respeito de seus irmãos? Do ódio, desejo de vingança,
desejo de que eles passem por algo ruim também. José, ele é um menino diferente porque ele viu o que ele viu no sonho, que Deus mostrou para ele, era muito maior do que ele conseguia enxergar, ou do que a realidade mostrava para ele. Esse é um segredo de José que nós podemos aprender. Não é o que você está vendo agora, querido. Não é o que você está vendo agora. Quantas vezes nós erramos porque nós tomamos decisões baseadas no que nós estamos vendo, pelo dia, pelo que eu estou sentindo. Então eu decido reagir pelo que eu estou vendo e sentindo naquele momento. José poderia muito bem tirar a própria vida no meio do sofrimento. José poderia ter se tornado o pior ser humano do mundo. E ele teria razão para isso, entre aspas. Olha o que fizeram comigo. Me abandonaram. E agora eu quero ser sangue ruim também. Você é escravo, você é o pior de todos. Você é o pior ser humano, porque olha o que a vida fez comigo. Não é assim que muita gente responde? Por que você tomou essa atitude? Tomei essa atitude porque olha o que fizeram comigo. Por que você entrou por esse caminho? Entrei por esse caminho por causa disso. Só que José era aquele menino que tinha um cordão para se segurar, o cordão da esperança. Ele não abriu mão da visão e do sonho. Quando você tem onde se segurar, ele pode passar o que for. Está difícil, está doendo, está demorando. Mas José estava agarrado ao fio de esperança. José ele perde a túnica, José ele perde a casa, José perde a liberdade. Mas ele não perde a presença de Deus. Infelizmente, a cada geração que vem, parece que vai sendo mais fraco e mais fraco e mais fraco os relacionamentos do homem com Deus. Porque se Deus falhar comigo, eu estou fora. Deus pode me dar 100 coisas que eu espero, mas se ele falhar em uma, eu já corto o relacionamento com ele. E muitas vezes cortamos com o povo de Deus, cortamos com a comunidade, a gente é levado, o homem hoje é levado a se isolar. É interessante, Jesus fala assim, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o que o lobo faz num rebanho de ovelha? A primeira coisa que um lobo vai fazer para atacar um rebanho de ovelha, o que é? Isolar, separar. Contra um rebanho, o rebanho disforça. Mas quando uma ovelha é separada, ela está fraca, está frágil. Note que quando Jesus fala sobre o bom pastor ele deixa as 99 protegidas no aprisco. E o que ele faz? Ele sai, vai buscar a ovelha sozinha, que está sozinha. Por quê? Porque ela é frágil. Sozinha ela é indefesa. Sozinha ela é presa fácil. O pastor então vai e a encontra e coloca sobre os seus ombros, porque ela está debilitada. Precisamos de mais bons pastores nessa geração. Porque parece que as pessoas estão com pouca disposição em buscar ovelhas perdidas. Às vezes as ovelhas perdidas podem até te morder quando você for pegar uma delas. Mas é o momento que ela está vivendo. Será que nós vamos desistir? Quem sabe não somos nós que já precisamos, fomos nós que precisamos. Um dia eu precisei de alguém para ir me buscar. Um dia eu precisei de alguém que me estendesse a mão. Um dia eu precisei de alguém que tivesse um pouco mais de paciência comigo. Eu já experimentei isso. Então por que eu não posso oferecer isso também? Em abundância. Eu recebi e agora eu quero dar também. Muitas pessoas hoje estão fora das igrejas porque viraram as costas para a comunidade devido a algo que não receberam. Uma expectativa. Eu falei sobre expectativas aqui, né?
E a pessoa fala, é porque no mundo, né, as pessoas são mais legais, no mundo eu tenho mais amigos, no mundo, lógico, a expectativa com o gente do mundo é baixa. Então se ele fizer isso aqui para você é muito. Aí você coloca a expectativa dos irmãos aqui, né? Fica difícil. A expectativa, alguém já disse que a expectativa é a grande mãe da decepção. A expectativa é a mãe da decepção. A expectativa a gente coloca em Deus, sabe? Coloca a tua fé no Senhor. E deixa Deus usar pessoas. Seja mais forte. José é um menino de 17 anos que perde tudo. Mas ele não abriu mão do essencial. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. A pessoa se agarra ao que tem, à sua posse, ao seu status, e o primeiro a ser cortado que é a presença de Deus. Não quero mais. José não permitiu que a injustiça definisse o seu caráter. Quantas pessoas mudam caráter porque se sentiram injustiçadas por Deus? Por Deus, nem estou falando de outras pessoas, estou falando Deus. É muito fácil a gente colocar isso, esse selo, né, de culpado em Deus. Ué, acontece para esse, acontece para esse, acontece para esse, e agora porque Deus não me abençoou, porque Deus não me alcança. Então, na verdade, Deus se tornou o grande vilão, e já que ele não se importa comigo, eu também não serei o que espera de mim. Eu serei o que eu quero ser. Essa é a resposta da humanidade hoje em relação às coisas que acontecem no dia a dia. Dentro das igrejas hoje tem tantas pessoas que estão tão frágeis. Que se acontecer isso aqui, ó, se quebram. Acredito que nós só vamos nos fortalecer, irmãos, quando nós, como igreja, deixarmos de ser apenas irmãos e nos tornarmos pais espirituais. Precisa de mais pais. Toda igreja precisa de mais pais. Irmãos, a gente trata um ao outro de irmão, amém, é bênção, mas assim, só para dar um exemplo, numa casa que tem 2, 3 irmãos, 4 irmãos, não sei quantos irmãos vocês cresceram, né? Mas sempre entre irmãos tem disputa. Tem ou não tem? Quem faz o desenho mais bonitinho, né? Quem, sabe, come primeiro, ou come mais, ou que come isso aqui, que escolhe, que tira a melhor nota. Sempre na casa onde tem mais irmãos, há disputa. Sempre um irmão quer ser melhor do que o outro. Se nós, a nossa vida na igreja, nós lidarmos apenas no quesito de sermos irmãos, isso pode acontecer, e acontece em muitas igrejas. Não acontece aqui, mas acontece em muitas igrejas. De pessoas, irmãos, querendo, né, passar um pouquinho à frente do outro, porque é irmão. O que falta nas igrejas são os irmãos com coração de pai. O pai, ele não disputa com o filho. O pai, ele entrega a vitória para o filho. O pai, o filhinho lá de 2, 3 anos, quantas vezes, né, as meninas ganharam a corrida? Você vai correndo assim, as meninas passam, ganhou a corrida. Por quê? O pai renuncia, o pai entrega. Imagine uma igreja, então, de pais espirituais. Onde, sabe, já não importa muito o meu status, não importa muito, sabe? O que mais importa é que eu quero cuidar de você. Então, você está fraquinho? Eu vou fazer uma força, eu vou carregar você, mais uma vez. A injustiça ao nosso derredor não vai contaminar o meu coração. Você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. José é esse homem que não permitiu que a injustiça definisse o seu caráter, porque o cara está preso. Eu esqueci de falar, por que ele está preso? Ele era escravo, foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar, Deus prosperou, tudo que ele fazia era próspero. Potifar colocou ele como o mordomo moro, o gerente da casa. Mas a mulher de Potifar armou para esse menino. A mulher de Potifar queria ter relações com ele. Note bem, ele está em outro país. Não tem ninguém supervisionando ele. Poderia cair na tentação? Poderia. Mas ele disse, como que eu posso fazer um mal tão grande contra
Deus. Olha o princípio da palavra no coração desse menino. E por não se vender, não se dobrar ao pecado, a mulher inventa uma história e agora ele é acusado de ter assediado a mulher. Por isso que ele está na prisão, foi jogado na prisão. Está no nível de escravo, pensando que já é o fim do poço, é o fundo do poço. Não, ainda foi mais abaixo, porque agora ele é um prisioneiro, estrangeiro, que era escravo, tentou seduzir a esposa do chefe, e agora ele está na masmorra, ele está na cova. Mas na prisão, José continua servindo outras pessoas. No meio da dor, no meio da situação, no meio do caos, no meio da falta, ele ainda tinha uma riqueza dentro de si que ninguém tirava. Pessoas ricas de verdade são as pessoas que podem dar enquanto não tem nada a receber e em situações de caos e de falta e de dor. Quando você pensa que você não tem mais como, quando você pensa que já acabou todos os recursos, ainda tem recurso lá. A obra de Deus dentro do seu coração é ilimitada. Os recursos que Deus manda para nós são ilimitados. Basta você distribuir. Não tem? Mas dá um pouquinho que você tem. Vai aparecer mais. Dá um pouquinho mais. Vai aparecer mais. Quantidade de abraços que você recebe é a quantidade de abraços que você dá. Não tem? Começa a dar que você recebe. É assim. Ninguém te dá atenção? Começa a dar atenção para outra pessoa. Você vai receber atenção. José está na prisão e parece que na prisão, a palavra de Deus diz que na prisão, tudo que ele fazia prosperava, a ponto de o chefe da prisão tornou ele chefe, né? Ajudante do chefe. Onde ele passava, ele prosperava. Eu te pergunto, cadê a promessa de Deus? Ele entra, José é um menino que está com 17 anos, mas o tempo vai passando no Egito. Não é da noite para o dia. Não é em um mês. Não é em um ano. Quantas vezes os sonhos de Deus são apagados porque demoraram alguns meses? Ou talvez já faz mais de ano que Deus falou com você e você tinha um sonho, mas já passou um ano e por causa do tempo parece que se apagou do seu coração. José está aguentando ali. Ele está servindo pessoas e mantendo o sonho vivo. José é aquele que interpreta o sonho do copeiro. Junto com ele tinha dois empregados do rei, da corte, que estavam condenados à morte. E um deles tem um sonho, e Deus usa José para interpretar os sonhos. E ele interpreta os sonhos, ele renova a esperança do copeiro. E ele diz, você vai sair daqui, quando você sair, lembra de mim, viu? Fala com o faraó, conta a minha história. Fala a respeito do que está acontecendo aqui. Não esquece de mim não, tá? Ele falou, tá bom. Aconteceu da forma que José falou. O copeiro foi restaurado ao posto. E quando ele chega no seu posto, o que ele fez? Lembrou de José? Não se lembrou de José. É duro, a vida é dura mesmo. A vida é muito dura, a vida bateu bem forte mesmo, né? José ele é esquecido pelos homens, mas José não é esquecido por Deus. Não se esqueça disso. Sabe, nos seus momentos de tristeza, de decepção, momentos de choro, momentos de clamor, onde parece que não está... Parece que Deus se esqueceu de você. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. Nunca se esqueceu de nós. Esquecido por homens, sim. As pessoas podem esquecer de você. As pessoas podem tentar te diminuir. Mas nunca se esqueça. Continue segurando esse cordão chamado esperança. Esperança é diferente de fé, né? O apóstolo Paulo diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele diz, qual que é o maior dos três? Você sabe por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Já pensou por quê? Porque vai ter um dia em que eu e você, nós não precisaremos ter mais fé e nem esperança.
Porque nós vamos viver eternamente no reino do amor. Para que eu vou ter fé do céu? Não precisa mais ter fé. Não precisa mais ter esperança. Estamos lá vivendo a eternidade. Mas o amor vai permanecer entre nós. A fé, eu creio no Senhor. Eu creio em quem Ele é. A esperança, eu creio naquele que Ele diz a meu respeito. E a esperança, no original, tiquá, é aguardar com expectativa. Eu não só espero, eu já espero com uma expectativa. Eu já estou ali esperando. A esperança é tipo você está no ponto de ônibus, você não vê o ônibus, você está vendo ali o sinal que ele vai chegar dentro de 2 minutos. Então, se eu estou com alguma bagagem, eu já estou me preparando, já estou me levantando, porque eu não vejo o ônibus, mas eu já estou com a minha bolsa e estou prontinho para embarcar, ainda que eu não vejo, mas eu tenho esperança que ele vai chegar no horário. E eu vou entrar nesse ônibus, mas eu não estou vendo. Assim a esperança muda a nossa atitude no nosso dia a dia. Você vai estar vivendo algo que você não está vendo. As pessoas ao redor podem não entender porque você reage de certa forma, mas ninguém enxerga como você enxerga, porque a esperança muda a forma com que você enxerga a realidade. Pode ser esquecido por homens, mas nunca esquecido por Deus. A prisão de José, ela tinha um prazo, mas José mesmo não sabia a data. Já pensou nisso? Você sabe quanto tempo demorou para a promessa de Deus se realizar na vida de José? Alguém sabe quantos anos demoraram entre o dia que ele teve o sonho e o dia que ele foi restaurado e saiu da prisão? Sabe quantos anos? E foi colocado como líder do Egito? 13 anos. A história começa com 17 anos. A história de José para subir ao posto de segundo do Egito. Ele tinha 30 anos de idade. 13 anos e não foram fáceis. 13 anos sem receber o carinho da família, do pai. 13 anos sem saber o que é o conforto. 13 anos sem saber como seria o próximo dia. Mas 13 anos agarrados no fio da esperança. Agarrados, sabe? Agarrado no fio da esperança. Eu estava me lembrando, preparando essa palavra, eu me lembrei de uma música secular. É um dos hinos do rock and roll, né? Todo mundo conhece o Bon Jovi. É interessante, né? Como que um conjunto secular, mundano, né? Faz uma letra. Vocês já ouviram aquela música Living on a Prayer? Já. Vocês já devem ter ouvido, né? Pensou o roqueiro contar a história de 2 jovens passando por dificuldades e contando que a vida deles, eles viviam pela oração. Eles viviam sustentados pela oração. Muitas vezes o que a igreja não escreve de composições que edificam, tem muita letra que mais joga o homem para baixo do que, né, levanta e dá fé. Muitas vezes eu vejo Deus tirando água da rocha. Eu estava ouvindo uma entrevista com um dos autores da letra, ele estava dizendo, falou, olha, essa letra nós escrevemos em 3, mas eu escrevi baseado num tio que passou por dificuldade, eu escrevi baseado numa ex-namorada que eu tive, num tempo que nós passamos por dificuldade, mas a gente tinha esperança que as coisas iam mudar. E eu fiquei muito feliz que um dia eu recebi a ligação de um cara que estava para se suicidar e ele estava com o rádio ligado. E quando ele parou na ponte, o rádio estava ligado e começou a tocar música e ele começou a ouvir. Ele deixou de pular da ponte porque ele ouviu a música. E o que aquela música dizia? Dizia a respeito de esperança. Dizia que a moça ia dormir chorando, né, pela dificuldade, o cara estava desempregado, ela era garçonete, ganhava pouco, eles não tinham o dia de amanhã, a esperança, assim, nada sólido para o dia de amanhã, mas um segura na mão do outro e diz assim, olha, nós já caminhamos meio caminho, não vamos desistir agora. Um segurando a mão do outro. Uma música secular,
falando sobre esperança. Tira uma pessoa da morte. Agora eu te pergunto, e o Evangelho de Jesus? E o Evangelho que eu e você nós conhecemos? E as promessas do Senhor sobre as nossas vidas não serão suficientes e poderosas para nos tirar desse poço? E Deus não é aquele que apenas tira do poço. Ele nos dá um destino. Tirou do poço. E lembre-se, Zacarias 9, vou voltar aqui, Zacarias 9, 12. Opa, passou. Voltem à sua fortaleza. Ó prisioneiros do quê? Eu quero ser esse prisioneiro da esperança. O prisioneiro da esperança está amarrado com essas cordas que não deixam ele cair. Pode estar difícil, mas eu sou um prisioneiro da esperança. O profeta está dizendo, volte à sua fortaleza. E o povo da época diz, que fortaleza? Os muros estavam caídos, que fortaleza é essa? Para onde nós vamos voltar? Agora o profeta está dizendo, vocês são prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eles não enxergavam absolutamente nada. Não tinha fortaleza, não tinha muro. A cidade estava derrubada. Para onde eles deveriam voltar? Mas se você ler o texto, você vai entender. Deus está chamando eles a voltar para o lugar de confiança. Esta fortaleza é aquele momento na sua vida que nada mais vai te abalar. Volte à fortaleza, volte a ser aquele que você era, um gigante na fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que continuava sempre, independente das adversidades, você continuava caminhando. Volta a ser forte, volta a acreditar, volta a orar, volta a jejuar, volta a estender a mão para quem está precisando, mesmo que você esteja debilitado. Volte a ser um homem de Deus, volte a ser uma mulher de Deus. Volte a dar uma palavra de esperança. Esse é o convite a voltar à fortaleza. Eles não viram nada naquele momento, mas uma palavra foi lançada. 75 anos depois, chega Neemias, e em 52 dias fazem um trabalho que demoraria meses. Restaura. Jerusalém está restaurado. Havia agora o templo, o novo templo. Os mais velhos que conheceram o templo antigo que foi destruído e olham o novo, eles choram porque não tinha a mesma glória, não tinha o mesmo resplendor. Eles não tinham os recursos que havia no primeiro. E o que Deus diz? A glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Não é o que Deus está dizendo aqui? Eu vou restaurar tudo em dobro para vocês. O segredo, querido, na vida, o caminhar com o Senhor, é perseverar. Persevera. Pode estar difícil, pode estar impossível, humanamente falando. Mas se você persevera, você vai viver o sobrenatural de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a desistir, desanimar? Nós estamos no começo da caminhada ainda, nós estamos no nosso primeiro ano aqui como igreja. Continue caminhando, veremos coisas tão grandes acontecendo. Neste lugar e na sua vida. E eu amo esse texto, Lamentações capítulo 3, vou terminar com ele. Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 23. Esse texto é para você. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No dia a dia de José, eu imagino como que ele alimentava o seu coração. Nós podemos fazer essa decisão todos os dias. Como você alimenta o seu coração? O que você decide se lembrar? Quais são as lembranças que comandam a sua vida? Você está sempre se lembrando de que pisaram na bola com você? Você está sempre se lembrando que te traíram? Você está sempre se lembrando que tem gente te devendo? Você está sempre se lembrando que tem gente falando mal de você? Será que José gastou os 13 anos só pensando nas atrocidades dos irmãos?
Qual foi a decisão de José para permanecer de pé como homem de Deus, fiel a Deus, perseverante? Tem hora que a gente tem que decidir, que ele decida o que está na sua mente. Decida o que você seleciona a assistir na sua mente. Porque se você decidir assistir só a parte triste, o seu filme será um filme de tristeza. As pessoas não têm dó de você pelo que você passou. Então tem muita coisa que você tem que parar de falar, de proclamar. As pessoas não querem te ouvir, sabe, murmurando. Já deu, basta. Escolha a vida. Quando o Senhor no deserto fala para o povo, eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Esse caminho é o da obediência. E esse caminho aqui é o da desobediência. Esse caminho vai te conduzir à vida. Esse aqui vai te conduzir à morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolha o que você pensa. Você é senhor dos seus pensamentos. Tem pensamento que pode passar pela sua mente, ok. Joga fora. Não guarde. Você que começou a pensar errado, joga fora. Retenha o que é bom. E o que pensar? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vou me lembrar de todo o bem que o Senhor tem feito pela minha vida. Vou me lembrar de toda pessoa que estendeu a mão para mim um dia. Vou, cultivar no meu coração boas recordações, boas memórias. É isso que vai trazer vida. José, então, no dia que é restaurado, ele é o homem que está curado também. Porque lá, agora, como o grande governador do Egito, ele é chamado pelo povo egípcio de Zafenate Paneia, que significava o Salvador do mundo. Que Deus deu orientação para ele de como estocar a comida. E agora o povo tem comida porque José é o grande líder. E agora José traz a sua família. Os irmãos, quando descobrem que é José, eles ficam atemorizados. Agora ele vai nos executar. José abraça e perdoa os seus irmãos. Que homem faz isso? Somente um homem que está segurando aqui nas cordas da esperança por toda a vida. Que viu que o que ele passou era até pouco diante daquilo que Deus tinha para ele. E dá perdão para os seus irmãos. E traz toda a sua família para serem salvos da fome. Se coloca de pé, por favor. O lugar da dor de José. O lugar da dor se transformou, na verdade, em um lugar de preparação para o propósito. Toda aquela dor estava preparando. A sua dor de hoje, o seu choro, é um preparo de Deus para dias melhores. E aí José percebeu que a sua história era maior do que a sua prisão. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Nos dias difíceis, não solte desse cordão chamado esperança. Nos dias difíceis, se agarre mais à esperança. No dia da dor, no dia do choro, no dia do lamento, no dia do esquecimento, se agarre a esse cordão. Se agarre à esperança, porque o Senhor não nos fez para ficar no fundo do poço. O Senhor nos tira do poço e nos dá propósito. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar os propósitos e destinos que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se há algum irmão aqui passando, Senhor Deus, por um momento, Senhor, de luta, de adversidade, de coração ferido, Senhor, derrama o óleo de cura, Senhor. Fortalece, Senhor. E como igreja, Senhor Deus, que aprendamos a apoiar uns aos outros. Senhor Deus, torna-nos pais espirituais, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, dispostos a sair e colocar, Senhor Deus, a ovelha perdida nos ombros, Senhor. Mesmo nos dias de dor, que possamos ser frutíferos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor Deus, obrigado pela liberdade que temos de te adorar neste lugar. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as infindáveis consolações do Espírito Santo de Deus que habita o meu e o seu coração, seja sobre todos, hoje e sempre. Amém
Amém. Glória a Deus.